Temos muitos arcos memoráveis em Naruto por ser um anime bem grande, mas tem alguns deles que sempre ficam na memória. E claro que o arco do resgate ao Sasuke é um deles, e que talvez seja o segundo ou o terceiro mais amado pelos fãs. Ele é perfeito exatamente por falhar no final dele. Pode ser que você não entendeu nada, mas segue meu raciocínio até o final para entender. Eu juro que vai fazer sentido até o final. Konoha ainda estava lidando com as consequências da invasão do Orochimaru. Muitos ninjas haviam morrido, a estrutura da vila foi seriamente danificada e os Jonin estavam ou feridos ou ocupados em missões tentando manter a vila funcionando. Além disso, o terceiro Hokage havia morrido e a vila tinha perdido quase metade da força dela. Esses eram os piores momentos possíveis para alguém assumir o posto de líder da vila. E foi nesse cenário que Tsunade assumiu o posto de Hokage. E é nesse clima pesado que começa o arco do resgate ao Sasuke, que, na real, começa lá no hospital, naquela luta entre Naruto e Sasuke. Agora, antes de qualquer coisa, deixa eu explicar algo. O Sasuke não fugiu só porque estava revoltado, mesmo que ele seja o rei da revolta por natureza. Ele tinha bons motivos, que a gente vai ver daqui a pouco. Lembra daquela cena da cobertura do hospital? Naruto e Sasuke estavam lutando até chegar o momento onde eles iriam colidir seu Chidori e Rasengan. Mas aí o Kakashi chega e interrompe bem antes do choque entre os dois, que por sinal levariam a Sakura pro caixão por terem entrado no meio deles. No meio disso tudo, o Sasuke fez seu Chidori atravessar a caixa d'água. Jutsu feito para isso mesmo, perfurar. Ele se sentiu superior e saiu com aquela arrogância típica dele. Só que pouco depois, ele viu que o Rasengan do Naruto também estourou a caixa d'água. Só que na parte de trás, que ele não tinha visto. Naquele momento, outra pessoa que ele considerava um perdedor alcançando ele, um gênio do clã Uchiha, fazia com que sentisse que não havia evoluído muito durante todo esse tempo. E foi Kakashi quem afirmou isso. Então, uma verdade, já que foi ele que treinou o Sasuke nesse tempo todo. Naruto, no entanto, diferente do Sasuke, teve sua força multiplicada desde que saiu da academia, e isso em pouco tempo. Então pensa comigo, se o Sasuke mal consegue superar o Naruto, como é que ele vai derrotar o Itachi, que é, sem exageros, milhares de vezes mais forte que o Uzumaki? Não só o orgulho dele estava sendo ameaçado por alguém como Naruto, isso estava envolvido com seu objetivo de vingança que ficou internalizando desde pequeno. E é exatamente essa fraqueza que o Orochimaru vai usar. Eles não só derrotaram o Sasuke com facilidade, como fizeram isso com a intenção clara de atacar seu ego. O objetivo era provocar e oferecer exatamente o que ele mais queria, uma forma de evoluir rápido o bastante para alcançar o Itachi. Depois dessa surra, o quarteto do som continuou pressionando, falando sobre o quanto ele ainda era fraco, cutucando sua obsessão pelo irmão e, claro, citando Orochimaru, o verdadeiro responsável pelo poder que eles tinham. E aí vem a frase da Tayuya, que diz que para ganhar poder, eles abriram mão da liberdade e começaram a servir Orochimaru. Vocês já devem ter ouvido isso em outro anime também, a velha lei da troca equivalente. O Sasuke começou a perceber que o caminho ninja tradicional, com todas aquelas regras, era lento demais para o que ele queria, enquanto Orochimaru oferecia algo brutal, que iria custar algo, mas deixaria ele mais forte mais rápido. Ou ele ficava mais forte e rápido, ou Itachi continuaria muito longe para ele alcançar. E por mais que ele tivesse criado laços com o time 7, no fundo, o Sasuke ainda se sentia sozinho nessa busca. Toda essa construção da vontade dele de sair da vila, que já existia por causa da obsessão em derrotar o Itachi, ficou ainda mais forte depois do reencontro com seu irmão. Ele percebeu, do jeito mais cruel possível, que ainda estava muito longe do nível que precisava, e que treinar com Kakashi ou fazer missõezinhas não ia resolver. De repente, a vila, os amigos, até o próprio time 7 começam a aparecer mais como obstáculos do que apoio. Até aquela conversa que ele teve com Kakashi, que poderia ter segurado ele na vila, não teve nem de longe o impacto que a pressão do quarteto do som teve. E é aí que Sasuke decide seguir um caminho mais direto e mais perigoso, sendo guiado principalmente pela promessa de obter poder rápido. É impressionante que até o diálogo entre ele e a Sakura no momento em que Sasuke iria embora da vila é excelente. Apesar que tem gente que esquece essa cena, ela ainda mostra tudo o que precisava. Apesar do Sasuke estar decidido a sair da vila, ele ainda espera a Sakura tentar segurar ele do jeito que dá. O Sasuke, impressionantemente, não briga e não responde com raiva, ele só agradece. Uma das raras vezes que ele fala isso para alguém e também uma das poucas vezes que ele fala normal com a Sakura. Agora que a gente já entendeu por que o Sasuke decidiu sair da vila, vem uma outra pergunta que aparece. Por que Tsunade mandaria um grupo de genins, liderados por um Chunin recém-promovido, para uma missão tão arriscada? Bem, vamos por partes. Primeiro, essa não era uma missão de guerra, o objetivo não era invadir uma base, era apenas pegar o Sasuke antes que ele chegasse ao Orochimaru, o que teoricamente era para ser difícil, mas não quanto esperávamos. O problema é que o quarteto do som era muito mais forte do que qualquer um esperava. Agora, por que esses ninjas? Porque eram os únicos disponíveis. E vale lembrar que o exame Chunin já tinha acontecido, e mostrado que todos eles estavam muito acima de genins normais. Agora com isso, continuando, no momento em que a Tsunade recebe a notícia da fuga do Sasuke, ela chama o Shikamaru. Ele era o único do time que ia atrás do Sasuke e já tinha virado Chunin, por isso acabou assumindo a liderança. Pode até parecer arriscado, mas era a única opção que eles tinham naquele momento. Os Jonins e Chunins de Konoha estavam ocupados ou feridos, ou em missões de reconstrução, ou lidando com a proteção após o estrago da invasão do Orochimaru. Tem até uma cena onde Kakashi, assim que acorda, já recebe uma nova missão. O Gai, mesma coisa. A questão é que ninguém teve nem tempo para respirar. Ele estava andando pela vila e recebeu uma missão. Os únicos ninjas disponíveis e fortes o bastante para a missão de resgate eram os genins. Se demorassem, o rastro do quarteto do som sumiria. Era arriscado, mas era o que dava para fazer. E o pior era que quanto mais o tempo passasse, mais o Sasuke ia se afundando no plano do Orochimaru. Trazer ele de volta ia ficar cada vez mais difícil. Pode parecer estranho ver que eles uma missão assim, mas no mundo de Naruto, eles são tratados como ninjas de verdade. Quanto mais tarde você amadurecer, mais cedo morre. No mangá, a construção do time do resgate é bem espontânea. O Shikamaru só tinha o
Choji em mente. O resto ele foi encontrando pelo caminho, como Neji, que na verdade foi uma recomendação do Lee. Mas tanto no anime quanto no mangá, a Tsunade ainda sugere levar o Naruto, o que faz total sentido. Ela sabia do laço entre os dois e que, se alguém podia talvez trazer o Sasuke de volta, era ele. Era um time improvável, com estilos totalmente diferentes, mas era o que tinha. E, de algum jeito, funcionava. E a gente já sabe o impacto que isso vai ter. Muita gente queria ter visto o Shin nessa missão. Eu também. Mas não podemos negar que todas as lutas que vimos foi extremamente boa. Agora, com o time montado, que aliás ninguém esperava ver junto, o que restava era confiar que, de algum jeito, ia funcionar. Só que, antes da perseguição começar, tem uma cena do Sasuke que dá mais tensão no arco todo. Ali, o Quarteto do Som oferece para ele a pílula que o Orochimaru criou. E tem um detalhe aqui que muita gente não nota, e eu mesmo não percebi de primeira. Para alcançar o nível 2 da marca da maldição, ele teria que tomar a pílula e entrar em um estado de morte induzida. Diferente do Naruto, Sasuke estava, nesse momento, disposto a apostar a sua vida só para ter uma chance real de chegar perto da força do Itachi e no final matar ele. Essa cena representa a morte e ressurreição de um novo Sasuke. Ele precisaria morrer como pessoa, como um ninja da Vila da Folha, para ressuscitar como um servo do Orochimaru. É quase um ritual, como o casulo de uma borboleta. Tudo que teve na vila precisava ser deixado para trás se ele quisesse continuar nesse caminho. E, como sabemos, ele aceita. Aquela caixa onde ele entra depois de tomar a pílula, enquanto o quarteto carrega ele, é quase um caixão. E é aí que entra o peso da missão de resgate. Porque quando os Genins de Konoha vão atrás do Sasuke, eles não estão só tentando trazer um amigo de volta. Eles estão tentando impedir que ele morra de vez, tanto no sentido simbólico quanto no literal. E essa é só um dos motivos do porquê esse arco dá tanta atenção e importância para cada luta dos personagens que nunca esquecemos. A do Choji, com certeza fez as pessoas começarem a pensar diferente dele, sem discussão. Antes disso, ninguém confiava muito no Choji. Talvez nem achassem ele interessante. Ele foi mostrado, de forma muito intencional pelo próprio autor, como alguém fraco e que deveria ser subestimado, só para depois, nessa luta contra o Jirobo, surpreender todos nessa luta de redenção do personagem. Ele era no máximo um alívio cômico secundário do grupo, quase nunca vencendo uma luta. E com um jutsu que, apesar de diferente, naquele momento ele só expandiu o corpo, e sua personalidade não tinha sido muito desenvolvida a ponto da gente realmente se importar com ele. Diferente do Rock Lee, por exemplo, que eu vou abordar ainda mais sobre ele mais pra frente. Lee, desde o momento que apareceu, sempre perdia, e era meio estranho, mas desde cedo foi desenvolvido com rivalidades passado e até uma das melhores lutas do anime. Voltando pro Choji, a luta contra o Jirobo foi a primeira vez que a gente viu quem ele realmente era. Um cara que se sentia deixado de lado, mas que ainda assim se importava muito com os amigos próximos. Ele decidiu enfrentar um inimigo forte sozinho, correndo risco de vida, só para dar chance para os amigos avançarem. Já dava para imaginar que ninguém sairia dali sem grandes consequências. As pílulas que ele toma são o último recurso, mostrando o quanto ele está disposto a se sacrificar, mesmo que isso pudesse levar ele à morte ou no mínimo se ferir até a beira da morte. Foi construída toda uma tensão através do Shikamaru, com ele pensando, desejando que Choji não use a pílula vermelha, o que, não sei vocês, mas me fez ficar interessado nessa pílula final. Pílula azul força o usuário a converter sua gordura corporal para chakra, e gerando o impulso de poder que fez Choji se equiparar ao Jirobo na base. Já a pílula amarela faz com que o Choji possa expandir apenas uma parte do corpo que ele quiser, e também eu acredito que faz o Choji poder ficar gigante daquela forma. E a mais forte e perigosa delas, a pílula vermelha, podendo levar a pessoa que ingere ela à morte, mas que também dá uma forte 100 vezes a mais para quem comer ela. E dá até para fazer um paralelo com Naruto. Ele também odeia ver seus amigos sendo desrespeitados. A diferença é que o Choji não é protagonista, então não tem certeza se vai sair vivo. E logo depois dessa luta inesperadamente boa do Choji, onde conseguimos ver a sua real força e um pouco da expansão do seu jutsu, e também até o seu passado de quando ele encontrou Shikamaru quando ainda era pequenos. Eu realmente não esperava nem um pouco uma luta dessas, ainda mais com uma, entre aspas, transformação dele como borboleta. E logo depois dessa luta, temos mais uma luta impressionante, do Neji. Diferente do Choji, o Neji já tinha tido um bom arco de desenvolvimento lá atrás, durante os exames Chunin. Aquele momento em que ele perde pro Naruto e tem sua visão desafiada de frente. E aqui a gente vê o quanto essa mudança foi real. Aqui conseguimos ver o quão inteligente ele é, quão longe vão suas habilidades e um desenvolvimento raro do Byakugan, mostrando que existe um ponto fraco. O fator dele ter mudado sua visão de mundo, descartando quase que por completo sua visão de destino depois da derrota que teve contra o Naruto, a forma como isso é mostrado, com ele não desistindo mesmo quando tudo indicava que ia morrer ali, prova que ele mudou. Ainda mais para quem dizia que quem nasce para perder, vai perder. Se fosse o Neji de antes, ele não iria tão longe. O inimigo dele foi feito para anular tudo que o Neji faz. Ele ataca de longe, trava sua rotação e ainda tem uma armadura que aguenta seus golpes. Ou seja, o punho suave do Neji, sua principal arma, não funciona no inimigo. Ele estava em desvantagem o tempo inteiro, mas mesmo assim ele venceu no final com um golpe que precisou que ele estivesse preparado para morrer. Na verdade, todos ali estavam prontos para isso. Esse tipo de luta se repete em todas as outras. Todos eles quase morrem. Shikamaru, por exemplo, o cara mais preguiçoso da vila, agora está liderando uma missão de vida ou morte. Ele assume o peso de ser o único Chunin entre eles. Assume que talvez tenha que ver amigos morrerem.
dele. Ele fica para lutar contra Tayuya sabendo que tem muita chance de morrer, mas mesmo assim tenta ganhar tempo pro Naruto. Todas as estratégias dele o fez arriscar sua vida e ser pensado em cada detalhe para não falhar e tomar um golpe fatal no meio dos seus planos. Ele até quebra o próprio dedo para sair de um genjutsu só para continuar lutando, mesmo sem chakra, com uma kunai apontada na cara dele. E isso só melhora ainda mais no final do arco, com a falha da missão de resgate. E falando em falhar, isso vale também para a luta contra Sakon e Ukon, que aliás é a que eu mais tenho coisa para comentar. Esses dois têm essa fusão simbiótica que faz uma mistura dos dois irmãos em um só corpo. Um reflexo meio simbólico de uma habilidade melhorada do Kiba com Akamaru de se fundirem. E olha só, essa luta mais desigual de todas, porque Kiba estava atrás o tempo inteiro. Ele tinha poucos recursos, técnicas fracas perto do que Sakon e Ukon conseguiam fazer. Esses dois estavam lutando diretamente contra o membro mais forte do quarteto do som e com o pior temperamento deles, como Orochimaru e Kabuto falam. Diferente dos outros, Kiba, mesmo dando tudo de si na luta, não tinha chegado nem perto de derrotar Sakon e Ukon, mesmo fazendo o que podia, do começo ao fim da luta. Kiba até mesmo teve que se ferir gravemente com sua kunai para atacar Ukon quando ele invadiu seu corpo. E essa cena é extremamente boa. Eu realmente não esperava nem um pouco o Kiba fazer isso com ele mesmo, só para derrotar o inimigo. Toda a fraqueza e desespero que foi mostrado dele ao enfrentar os dois, e ainda ter que ver seu companheiro estar próximo da morte deixa tudo mais tenso ainda. Kiba sempre foi mostrado como alguém orgulhoso e confiante. Não ao nível do Sasuke, porque eu acho que é impossível chegar ao nível dele. Desde que a missão de resgate começou e quando ele descobriu que Naruto tinha um jutsu novo, ele já se sentiu atingido por isso. E isso só piorou na sua luta. Kiba estava se sentindo um fracasso. Por culpa de ser fraco, ele ficou naquele estado e levou seu companheiro a ficar na mesma situação que ele. Essa luta é um 2 vs 2, mas vamos combinar, é o Akamaru, um cachorro pequeno no meio de dois monstros mutantes. Só que mesmo com isso, o Kiba ainda consegue sobreviver por muito tempo. A técnica de transformação combinada, aquela em que os dois viram um cachorro de duas cabeças gigantes, é visualmente legal e mostra que o clone Inuzuka, ou pelo menos o Kiba, tem sim potencial para criar ninjas poderosos. Mas talvez o ponto mais forte dessa luta é que Kiba perde de forma unilateral. Ele sobrevive porque ficou fugindo e teve a sorte do Kankuro ter chegado a tempo. Às vezes, fugir é o que mais vai garantir a vitória. E se você perceber bem, essa luta é tudo que define um verdadeiro ninja. Alguém que sabe quando atacar, mas também alguém que sabe recuar. E não vou deixar de fora a cena do Lee chegando e lançando um chute no Kimimaro para ajudar o Naruto. Quando todos estavam à beira da morte, Lee também tinha entrado em cena para ficar e lutar contra Kimimaro, enquanto deixa Naruto ir atrás do Sasuke sem ter que demorar mais ainda. As lutas do Shikamaru contra Tayuya, do Kiba e Akamaru contra o Sakon e o Ukon, e do Lee contra o Kimimaro estavam rolando ao mesmo tempo. Por isso, sempre que a batalha de um chegava num momento tenso, a cena mudava para outra luta, o que deixava tudo ainda mais nervoso. Ninguém realmente esperava que Lee aparecesse ali para ajudar, pois teve que se aposentar com 12 anos porque ele estava quebrado, mas ele ainda não estava 100%. O corpo dele ainda estava frágil ao ponto de nem mesmo conseguir abrir o primeiro portão direito. Ele até mesmo estava mais fraco do que na época do exame Chunin. Era quase como se ele estivesse lutando com um limite de tempo. O Kimimaro também não estava bem graças à sua doença. O cara só tinha esquecido de morrer para estar em pé assim. Só que, mesmo assim, ainda era mais forte que o Lee. Só isso já mostra o quanto esse vilão era perigoso. E o Lee não tinha mais o que fazer. O momento onde ele deu mais trabalho para ele foi quando ele começou a usar o punho bêbado. Foi bom que ele apareceu porque ele nos deu uma excelente luta do Lee bêbado contra Kimimaro. Esse com certeza é um dos momentos mais memoráveis do anime inteiro. Não só esse, como também quando o time da areia chega para salvar a pele deles. Kankuro salva o Kiba e o Akamaru no último segundo. A escada do Kankuro foi o que literalmente salvou a vida dele. E sua nova habilidade, que usa da ideia da Dama de Ferro, é brutal e uma excelente apresentação que foi feita na volta do Kankuro, que era subestimado. Logo depois, Temari salva o Shikamaru de levar um golpe fatal da Tayuya, uma chegada que parece até que foi calculada pelo próprio Shikamaru. E é legal ver que ela tem uma invocação que nunca mais apareceu e no fim destruiu parte de uma floresta. E por fim, Gaara. A mudança dele aqui é bem drástica. Ele saiu de um garoto sanguinário que vivia apenas para matar, para alguém que é mais calmo e não tem aquela vontade sanguinária. Devo dizer que os dois iriam perder ali, isso é bem óbvio. Mas já vi pessoas falando que o Gaara poderia vencer o Kimimaro. E não daria. O Kimimaro iria derrotar os dois alienígenas se não fosse porque ele morreu no final do ataque. Tanto o Gaara quanto a Temari tinham salvado as pessoas que lutaram antes do exame Chunin. Isso não foi por acaso, pelo menos eu acho. Kishimoto deve ter pensado nisso. O roteiro faz questão de mostrar o contraste entre eles terem sido inimigos antes, e agora aliados. E isso diz muito sobre o quanto o arco de redenção da Vila da Areia também está acontecendo aqui. A Temari salvando o Shikamaru tem uma carga especial. Ela até mesmo começou a ter algum mínimo de respeito a ele depois da luta que tiveram. Depois de ter passado por 5 lutas, vamos logo pro final, né? A luta do Naruto contra o Sasuke. Todo mundo já esperava que esses dois fossem lutar em algum momento. Era inevitável. Toda a tensão entre eles foi construída para esse confronto. E que luta! Com muito mais socos do que quase todas as lutas de Naruto. Durante a luta, também é mostrado o passado do Sasuke. Depois de tanto mistério, finalmente explica o motivo do ódio dele por Itachi, e o porquê dessa obsessão em matá-lo desde que apareceu. No começo, a luta é completamente desequilibrada. O Sasuke espanca o Naruto de todos os jeitos possíveis. Isso mostra o quanto o Sasuke estava acima nessa fase depois de tomar aquela pílula. Antes, no hospital, os dois estavam de igual para igual um com o outro, mas agora o Sasuke nem mesmo se importava com os socos que tomava. Ele encurrala o Naruto várias vezes na primeira metade da luta. Isso, claro,
até ele começar a usar o chakra das 9 caudas. Aí quem começa a apanhar é o Sasuke. Nessa luta, nós não só estamos vendo uma troca de golpes deles dois, mas também temos até um desenvolvimento a mais no personagem deles mesmos. Descobrimos em partes como cada um se sentia. A luta começa a evoluir mais ainda com o despertar dos 3 tumores do Sharingan de Sasuke. É realmente divertido ver a evolução gradual, mas exponencial que os dois têm nessa luta. Uma vez Naruto está acima do Sasuke, mas logo em seguida o Sasuke supera o Naruto de alguma forma. Também é a primeira vez que o Naruto usa o manto de chakra, mesmo que só com uma cauda. E esse modo já era mais forte que o Sasuke com o Sharingan completo e a marca nível 1. O Sasuke só consegue acompanhar depois de liberar o nível 2 da marca da maldição. Com isso, ele ganha aquele design novo, com asas e o poder dele aumenta até ele e Naruto estarem a um nível próximo um do outro. Eu realmente gostei desse design dele com as asas de mão, o Chidori negro, tudo melhora. Ele até poderia voar com esse modo, só que isso não mostraram nessa luta. E faz sentido, porque ele tinha acabado de desbloquear essa forma. E claro, para o final da luta, vemos o choque entre o Rasengan e o Chidori mais forte que eles mandariam no Naruto clássico inteiro, e também o máximo que eles podiam colocar naquele momento. Esse ataque iria decidir quem iria vencer. E bem, já sabemos quem foi o ganhador. Sasuke Uchiha vence. Naruto só sobrevive por causa da Kyuubi. E mesmo com esse impulso ele não vence. Apesar de sabermos que se as duas caudas aparecessem, Naruto teria ganhar com facilidade. Mas como não aconteceu, porque a história segue um ritmo progressivo, mostrando a evolução dos personagens, vamos nos contentar com isso. Com essa vitória para Sasuke e a derrota do Naruto, com Sasuke indo embora, ele deixa e corta seu elo mais forte que ele tinha no mundo com o Naruto naquele momento. Isso a menos que você considere um elo de ódio que ele tem com o Itachi, porque se for assim, esse elo é mais forte. Não é à toa que ele foi embora da vila. Bem, era justamente esse elo com o Naruto que precisava ser quebrado se ele quisesse ir até o fim na sua vingança. Se ficasse mais um pouco, ele desistiria. E é por isso que a cena final é tão poderosa. Sasuke tinha a chance de matar o Naruto. Era o momento perfeito para cortar aquele laço de vez, mas ele não mata. Ele diz que precisa de solidão para ficar mais forte, mas não matou o único laço verdadeiro que ainda resta, tanto por ter alguma consideração por Naruto, mas principalmente por causa que não quer seguir o caminho de seu irmão. Tudo que foi feito só para chegar nesse desfecho final só deixa tudo melhor. Mesmo com todos os Genins quase morrendo, eles ainda falharam na missão de trazer o Sasuke de volta para a vila. Uma missão totalmente fracassada, mas ainda assim, podemos ver o amadurecimento desses garotos evoluindo ainda mais. Não é por nada que as pessoas dizem que esse arco transforma os garotos em homens. O fator de todos esses personagens secundários terem sido tão bem aproveitados deve ter alegrado muita gente, porque não vamos ter quase nenhum outro personagem tendo um nível de desenvolvimento aí por quase todo o resto da obra. Mas, como eu disse, eles evoluíram, e não foi só os que foram na missão, e isso deixa bem realista e mais humano os personagens. Cada um deles tem seu objetivo e vai treinar para isso, e conseguem. Sakura, não querendo ser mais uma inútil, também decidiu se fortalecer, pedindo a Tsunade para treiná-la. Shikamaru vai treinar para no futuro fazer uma missão perfeita e nunca mais ver seus companheiros de equipe indo para o hospital novamente, com as mesmas feridas que teve nessa. Kiba também quer ficar mais forte para não deixar a Kamaru ficar naquele estado de novo. Choji quer ficar mais forte para não ser considerado inútil e principalmente porque quer proteger seus amigos. Lee ficou ainda mais motivado para ficar mais forte depois de passar pelo que passou. E Neji é o mesmo. Como agora começou a treinar com seu tio, o Hiashi, agora que não tem mais aquele preconceito com a família principal e nem seu tio com a família secundária. E Naruto vai ter sua saída com Jiraiya para treinar e revermos ele depois de um time skip. Que, por sinal, eu fiz um vídeo sobre o time skip que teve no Naruto. Mais especificamente, o fato do quão forte o Naruto ficou nesse time skip. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.